E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente no ar, estamos aqui no nosso segundo bloco. E lembrando que nós podemos conversar diretamente através do WhatsApp, ok? É só ligar para a gente aqui no 011, nós estamos no estado de São Paulo, na cidade de Guarulhos, mas é estado de São Paulo. E o telefone para falar com a gente diretamente é 99643-3827. 99643-3827. Faça sua pergunta, sua consideração, sua colocação a respeito desse assunto ou de outros que você queira participar com a gente ou tirar a sua dúvida. Porque nós estamos usando isso aqui, esses assuntos, para a gente poder comentar e gerar, vamos dizer assim, uma demanda de curiosidade nas pessoas. E hoje nós estamos vendo aqui, de novo, a primeira parte do Evangelho, que eu chamei, que a primeira parte que é a fundamentação da doutrina espírita, ou a fundamentação do cristianismo, ou o para que é que você existe. Essa é a fundamentação. Ou seja, no manual da vida e do viver, você tem que saber para que serve tudo isso. Dentro do que nós chamamos desse processo de a grande jornada do amor, que é sair do amor próprio para chegar para o amor ao próximo e depois chegar ao amor divino. É uma jornada. Com isso, a gente pode ter excessos e exageros, excessos e omissões dentro da vivência deste manual. E nós estamos vendo aí no segundo slide, que eu estava vendo, sobre o que acontece quando eu tenho omissão, eu não conheço a lei do amor e não sei que participo de uma jornada. Já vimos o desconhecimento da lei do amor. Agora, naquela cor mais escura, meio marrom, nós vamos ver agora o que acontece quando eu não sei que a minha vida não é só uma, que a minha vida não é uma coincidência biológica única, da qual, se o acaso for favorável, né, eu vou viver bastante tempo. Não. Se eu não sei que eu participo de uma jornada e essa jornada ela é infinita e eterna e não termina com a vida biológica, biologicamente o que pode me acontecer? Eu vou querer viver só para não morrer de fome, né? Então quem vai guiar a minha vida é o meu estômago, é o tubo digestivo. E por quê? Porque, não sei se vocês perceberam, mas o nosso tubo digestivo é um cano, né? É um cano que começa na boca e termina num outro orifício, né? É um cano que vai mudando de tamanho, de formato, conforme a especialização dele. Mas ele é feito para absorver. O quê? O que está no meio externo, o que está aqui fora da gente. E, portanto, o meio externo passa por dentro da gente e vai embora, e a gente absorve o que quiser. Isso é o que é necessário para viver num planeta materializado como o nosso. Porém, não é para viver para isso, só para repletar o meu tubo, deixar ele cheio, não é. Porém, como o mundo instintivo falou mais alto por muito tempo, e mesmo o ser humano racionalizado do jeito que ficou nesses últimos 100 anos, em que ele desenvolveu muito intelecto, o estômago ainda fala mais alto. Para não falar os intestinos, né? Porque hoje as pessoas vivem muito enfesadas, né? Quando as suas necessidades psicológicas e mesmo físicas não são atendidas. Enfesada significa cheia de fezes, de maneira que quem determina como ela se sente não é o coração, é esse tubo digestivo que fica brigando numa luta torturante com o racional. Então ele fica entre razão e emoção, e isso acaba gerando as distorções da vida e do viver. De maneira que, no lado psicológico, se a gente for ver aí no slide, o que vai acontecer? Se eu só vivo para repletar o meu tubo digestivo, a minha noção de vida e jornada é nenhuma, eu quero viver, psicologicamente falando, apenas e tão somente para a satisfação total dos meus desejos. E é o que a gente vê, né? E os mais espertalhões acabam usando essas emoções instintivas para nos induzir a consumo, né? Comprar, comer, vestir, e enquanto eu não tenho a noção do sentido da vida. Socialmente, o que isso nos leva? Tá? Se eu não tenho a noção da jornada. Bom, enquanto eu estiver no planeta Terra, eu quero viver para dominar. Eu quero o poder, eu quero mandar, eu quero me safar
de trabalho, me safar de problemas e me safar de qualquer tipo de dificuldade física e ou mental. Então, para isso, eu vou abusar dos outros, aqui isso é coincidência, ele que é burro, ele que se vire, né? É porque eu não tenho noção nenhuma da lei do amor e nem sei que participo de uma jornada do amor. Estou vivendo um instinto. Não estou falando que isso é errado, tá? Porque nos mundos primitivos é assim que se vive. No mundo de expiação e provas, nós estamos começando a repensar. Puxa, mas que gozado, quanto mais instintivo eu sou, mais coisas difíceis me acontecem. Então é melhor repensar a maneira como é que eu vivo. E aí vem então sempre algum mensageiro do além, né, um grande profeta, nos chegar e nos falar, olha, a vida não é só isso, tá? Que é a boa nova de Jesus aqui, pelo menos no planeta Terra foi a boa nova de Jesus. Mas também tem a sua repercussão no espiritual. Se eu não conheço a lei do amor e não tenho noção de que participo de uma jornada do amor, o que acontece espiritualmente? Eu vou viver só para mim. Claro, é o egoísmo pleno e absoluto, é o culto ao ego e por isso eu vou viver só para mim, né? Que se dane o resto, né? Se eu puder tirar da frente quem me atrapalha, eu tiro. Por isso que muitas vezes você encontra pessoas até muito educadas, muito estudadas, com vários títulos, né, de faculdade, porém são maldosas, né? São ardilosas, só sabem arquitetar as coisas, usam a inteligência para poder dominar, manipulando, fazendo armadilhas. Elas acabam se destacando porque elas dominam. E muitos vão, né? A gente tem o tubarão, também tem lá os lambari, que também são manipuladores e gostam de ficar pegando os restinhos do tubarão. E aí não é difícil essas pessoas alcançarem cargos de evidência, principalmente em sociedades que são organizadas em forma de Estado. E aí o Estado precisa de um governo, não é difícil as pessoas assumirem o governo. Ok? Por quê? Porque elas não têm noção nenhuma de espiritualidade. E as que têm, usam para manipular. Tá? E as que não têm, estão um pouco se lixando de poder fazer o que bem entende, o que bem entende, porque se caso a coisa não der certo, o que eles vão fazer? Puxa o carro, né? Dá um jeito de roubar bastante dinheiro e depois foge, e mente, manipula e continua tentando roubar cavalo, como a gente fala. Mas, vamos ver de novo aqui no nosso diapositivo, se a gente tiver ainda desconhecimento da lei do amor, sem noção de jornada, da nossa jornada do amor, o que vai acontecer do lado espírita nosso, né? A prática espírita? Nós vamos achar que nós vivemos uma única vez, né? Se eu não tenho noção de nada, absolutamente, nem do que é lei do amor, nem que nós passamos na jornada, como essa aqui é a minha última vida, então eu vou aprontar pra caramba, porque a terra há de comer, né? Como o pessoal fala, né? Aproveita, senão a terra há de comer. E aí as pessoas que não têm noção vão adoecer. Curiosamente, vamos falar do contrário, porque isso também existe. Logo depois que veio o advento dos grandes profetas, principalmente de Jesus, algumas pessoas tiveram um despertar espiritual e se deslumbraram, né? Ela vislumbrou, né, a jornada e a lei do amor e ficou deslumbrado. E aí começou a fazer o inverso do que é o desconhecimento e o que é a falta de noção da jornada. Exageraram, né? Isso também adoece, os excessos, tá? Não é por menos que você algumas vezes vai ver, por exemplo, pessoas amarrando bomba em torno de si e explodindo em nome de um Deus ou de alguma instituição divina, né? Vamos dizer assim, dizer, estão fazendo isso por amor. Não vamos ver também outras pessoas se juntarem numa guerra, né? Fazer uma cruzada, né? Para pegar lá o Santo Graal e, na realidade, por trás disso tudo, só existe mesmo um exagero que é manipulado por aqueles espertalhões e que usa a motivação da igreja ou da religião ou coisa parecida para levar as pessoas menos avisadas para comportamentos que lhes convenham, né? E aí vamos ver os exageros que acontecem aqui, no nosso diapositivo. Uma pessoa exageradamente ligada à religião ou alguma doutrina ou coisa parecida, ela vai ter lesões biológicas também. Por quê? Porque ela vai se impor martírios, né? Ela vai se martirizar, ela também vai sofrer com isso. Ela vai talvez morrer de fome porque acha que comendo menos está contribuindo para que o outro coma mais. Isso é exagero, tá?
é melhor a gente então fazer uma divisão, né? Vamos dividir, não você ficar sempre o outro viver, isso é exagero. A outra coisa também é o psicológico, se permitir abusos, né? Sofrer abusos e não fazer nada, né? A gente vê muitas, por exemplo, esposas de homens alcoólatras, a Amélia, né, a mulher de verdade, ela se submete aos abusos e muitas vezes a gente ouve isso no meio da doutrina espírita, não, é meu karma. E não leva o marido alcoólatra para se tratar, isso é exagero, tá? Ou seja, acha que se martirizando vai conseguir se melhorar psicologicamente falando. Não vai, só vai ficar neurótico, né? Socialmente também. Pessoas que não se defendem estão sempre permitindo que outros invadam. Não que a gente cultue a guerra, mas tem que haver limites, né? Ou seja, até onde vai o teu eu e o eu do outro. Se eu não quero viver dominando, mas também não quero viver dominado, tá? E o espiritual também. Eu às vezes não faço culto ao ego, mas eu fico me humilhando para as pessoas, como se isso fosse uma maneira de ser agradável a Deus. E aí, em vez de eu viver só para mim, eu vivo só para o outro. E aí eu acabo adoecendo e vivendo um peso para a sociedade, porque agora eu adoeci de tanto servir o outro. E finalmente, na parte espírita, você também acaba tendo obsessões. A pessoa que é muito boazinha também tem obsessões, ok? Ela acaba não sabendo perceber o que é certo e o que é errado e acaba sendo levada facilmente por aqueles que dizem que ela vai ser santa, linda e maravilhosa, e no fundo ela só está sendo abusada espiritamente falando também, sugada as suas energias. E aí, ela achando que vai viver muitas vezes, ou vai ter várias vidas, vamos dizer assim, ela pode começar a se expor a riscos desnecessários, contando com a próxima vida, né? Isso pode ser feito de maneira consciente ou inconsciente, ok? Nós estamos no final do nosso segundo bloco, queria lembrar vocês o Clube Amigos da Boa Nova. A casa precisa de ajuda para continuar levando todas essas informações, que não sou só eu que faço, tem muitos programas e muitas produções aqui na casa e que isso demanda dinheiro ou verba para manutenção. Ligue para 0800 12 18 38, faça a contribuição que tiver no seu real tamanho e já será bem-vindo. Vamos para o nosso intervalo, a gente volta já já.